Então, o primeiro elemento, a primeira atividade a ser trabalhada aqui no Contro, diz respeito a avaliar o alcance da meta global. Aquela meta que foi proposta lá no início do projeto, lá na etapa do Define. Então, a primeira pergunta do Control é se a meta global do projeto foi alcançada. E junto a essa pergunta, uma outra questão que está associada diz respeito a se o retorno financeiro proporcionado pelo projeto foi satisfatório, foi relevante, foi significativo. Qual é o retorno financeiro proporcionado pelo nosso projeto? Então, aqui o Contro, ele começa com uma análise muito importante em que aspecto? Nós acabamos de concluir o Improve, onde no Improve a gente finaliza com uma análise do alcance das metas específicas do projeto, aquelas metas que haviam sido determinadas no Measure. E a gente abre o Control avaliando o alcance da meta global. Se eu fiz um bom trabalho ao longo de todo o meu projeto, o fato de eu ter alcançado as metas específicas ao final do Improve, muito possivelmente vai me possibilitar ver o alcance da meta global na abertura do Control, né? Porque vai ser reflexo de que eu foquei problemas que eram os problemas mais relevantes lá no Measure, realmente. Agora, se eu tiver tomado uma decisão equivocada no Measure, em termos de focar os problemas que não eram realmente os mais relevantes, eu posso bater as metas específicas para esses problemas ao final do Improve, mas isso não me proporcionar o alcance da meta global do projeto. Então, por isso, a gente abre o Control avaliando essa questão. A meta global do projeto foi alcançada? E para isso a gente vai usar algumas ferramentas que a gente já trabalhou anteriormente, já vislumbrou anteriormente aqui nesses nossos estudos em torno do método DMAIC. Lá no mapa de raciocínio, vocês vão encontrar esse começo do Control com essa estrutura que está aqui. A primeira pergunta: a meta global do projeto foi alcançada? E a ideia é que você responda essa pergunta mais ou menos conforme está ali no nosso comentário, onde você deve justamente avaliar os resultados observados em relação à meta global do projeto, comparativamente ao histórico observado lá no Define. E caso algum resultado agora no final do projeto se mostre insatisfatório, a gente precisa se valer de fatos e dados para entender por que que aquele resultado proposto em termos da meta não foi alcançado. Além de avaliar essa questão associada à meta global, eu vou ter ali uma pergunta que diz respeito ao retorno financeiro proporcionado pelo projeto, né? A economia gerada pelo projeto. Então, qual é o retorno financeiro proporcionado por esse projeto? E aí é importante que eu descreva os ganhos efetivos gerados pelo projeto. Quando a gente estava lá no Define, lembre que a gente, em determinado momento, fez uma estimativa dos ganhos potenciais. Olha, o que que eu vou gerar de ganho, de economia para minha empresa, para minha organização, se eu alcançar essa meta? A gente fez esse exercício lá no Define e a gente fez uma estimativa. Olha, se eu atingir essa meta, isso pode gerar uma economia para minha organização de tantos reais ao ano. Agora é o momento de eu verificar se o que o projeto realmente vai proporcionar ou já proporcionou está condizente com aquilo que havia sido estimado. E eu preciso demonstrar isso de forma quantitativa e, preferencialmente, validar isso junto à controladoria da empresa. Eu preciso ter ali a área responsável pelos resultados financeiros da minha organização, validando a economia, o saving gerado pelo meu projeto. E aqui também, pessoal, é interessante eu comentar os chamados ganhos intangíveis ou soft savings, como, por exemplo, a melhoria do relacionamento
nosso com fornecedores, com clientes, né, com os stakeholders associados no nosso dia a dia da operação. Tá? Nos nossos anexos, a gente pode mostrar isso da seguinte forma. No primeiro anexo, anexo que vai me ilustrar o alcance da meta global, é muito interessante eu usar um gráfico simples, como um gráfico sequencial, um gráfico de série temporal, que vai me mostrar o resultado do meu indicador do projeto, desde o início, desde lá, quando eu fiz o levantamento do histórico do projeto, até agora, onde eu fui evoluindo ao longo do projeto, com as diferentes fases de trabalho, e eu posso ilustrar se o resultado atual está de acordo com a meta proposta ou não. Né? Então, tem uma forma muito simples de eu poder mostrar a evolução desse meu indicador ao longo de todo o projeto. Tá? E depois que eu faço essas análises, eu preciso pensar no seguinte: ok, gerei melhoria no meu processo, alcancei a meta, gerei economia, gerei retorno financeiro para a minha organização. Agora eu preciso consolidar isso. Eu preciso tornar isso algo que se mantenha. Então é o momento de eu padronizar as melhorias que eu implementei lá no Improve. Por que eu preciso padronizar? Para que elas não regridam, para que elas não se percam no dia a dia. Então, essa etapa agora, essa atividade que a gente vai falar agora de padronização, ela é extremamente importante aqui no Control. E nós temos 3 perguntas aqui para nos ajudar a trabalhar com essa atividade de padronização. Qual que é a primeira pergunta? Foram criados ou alterados padrões em função das soluções implementadas? Ou seja, se eu implementei alguma solução lá no Improve e gerou algum padrão, algum procedimento, alguma política que torna aquela solução algo permanente, e as pessoas envolvidas com esses padrões foram devidamente treinadas, porque se eu crio um padrão ou eu adequo um padrão, mas eu não treino as pessoas, não vai adiantar nada. E ainda, qual é o processo de auditoria para o cumprimento dos padrões? Se eu tenho um padrão, um procedimento, uma norma, uma política, e eu treinei as pessoas para adotarem esse padrão no dia a dia, eu preciso ter também uma estratégia de auditoria desse padrão para me certificar de que ele vem sendo observado, de que ele vem sendo cumprido no meu dia a dia. E para me ajudar a trabalhar aqui com essas atividades todas, eu tenho um elemento que a gente vai adotar, que a gente vai explorar um pouco nesse nosso encontro, que é a padronização, e algumas outras ferramentas, algumas outras técnicas que nós vamos abordar nos nossos próximos módulos, como o 5S, o FEMEA, as estratégias de gestão visual, os sistemas POCAIOC, né, e a manutenção preventiva total, né, o TPM. Mas o mais importante de tudo é a padronização dos meus processos. E quando a gente olha ali para o nosso projeto no mapa de raciocínio, nós vamos ter ali basicamente 2 perguntas, ou 2 grupos de perguntas. Tá? Primeiro, foram criados ou alterados padrões em função das soluções implementadas, as soluções que eu implementei lá no Improve, e as pessoas envolvidas com o cumprimento desses padrões foram treinadas? Então, ali eu vou ter que relacionar que padrões, normas, procedimentos, instruções de trabalho, políticas que foram necessários se elaborar, se implementar, ou então se atualizar a partir daquelas soluções que a gente implementou no Improve. E preciso mostrar que todas as pessoas envolvidas com aqueles padrões foram devidamente treinadas para a sua correta aplicação.
E, como a gente falou anteriormente, se eu elaborei ou atualizei um padrão e treinei pessoas, eu agora preciso saber qual é o processo de auditoria para o cumprimento desses padrões. Então, eu vou precisar comentar ali como será feito o acompanhamento do cumprimento desses padrões. Com que frequência e de que forma vai ser feita a auditoria desses procedimentos, desses padrões, para me certificar de que eles estão sendo corretamente seguidos, né? Então, a gente vai colocar ali, por exemplo, no anexo C3, uma cópia dos diferentes padrões que precisaram ser criados ou atualizados em decorrência das melhorias que foram implementadas por nós lá no Improve, né? O mais importante de tudo é eu pensar e saber e entender que padronização é a prática de eu fazer, comunicar, seguir e melhorar padrões de trabalho. Então, padronização não é apenas escrever, mas é tornar conhecido, seguir e aprimorar esses padrões. E eu preciso entender que nos processos, nos projetos de melhoria, de resolução de problemas, eu só vou ter efetivo sucesso das minhas iniciativas quando eu conseguir fazer uma transferência do conhecimento que foi gerado ao longo do projeto para o gerenciamento da rotina, para a gestão do dia a dia da minha operação, com a estabilização do processo num novo patamar. E somente depois que eu padronizar, que eu estabilizar o meu processo nessa nova condição, é que eu vou começar a observar reais oportunidades para trabalhar melhoria contínua. Então, aqui temos uma questão muito importante. Melhoria contínua, de verdade, de forma efetiva, ela se dá por um processo de melhoria e padronização, que vai gerar uma estabilidade a partir da qual a gente identifica outras e novas oportunidades de melhoria. A gente atua para obter essas melhorias e aí padroniza novamente, estabiliza o nosso processo nesse novo patamar. E aí vai indo. Quando a gente não cuida dessa estabilização, dessa padronização, a melhoria obtida rapidamente se perde. E aí a gente fica num efeito serrote. E a gente diz que está fazendo melhoria contínua, quando na verdade a gente está sempre voltando ao mesmo ponto. Então, toda melhoria que é implementada, ela precisa ser padronizada, ela precisa ser consolidada. E uma coisa muito importante, gente, é entender que padronização não pode ser vista como uma obrigação, como um engessamento, como uma burocratização desnecessária do que eu faço, mas sim como um consenso, um entendimento comum sobre a melhor e mais efetiva forma de eu executar uma determinada atividade, a fim de que a gente consiga obter os melhores resultados com aquela atividade. E quando eu tenho essa percepção, a padronização vai me ajudar a garantir a permanência do conhecimento, do domínio tecnológico sobre uma determinada operação, sobre uma determinada atividade na empresa, e não na cabeça de uma pessoa ou de outra. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que cada um de vocês já passou por situação na carreira de vocês em que vocês precisaram ir conversar com uma determinada pessoa para descobrir alguma característica sobre alguma atividade a ser executada no dia a dia da operação de vocês. Sabe aquela situação? Como é que eu faço tal coisa?
E aí, para você descobrir como é que faz tal coisa, você recebe uma determinada dica. Vai falar com fulano, que o fulano é quem sabe. Né? Vai falar com a Paula é quem sabe como é que faz isso. Né? Aí, se eu tenho isso acontecendo, né, a Paula é que tem o domínio tecnológico daquela atividade, daquela tarefa. Né? E é importante eu poder contar com a Paula como uma profissional destacada que tem o domínio do que a gente faz? Claro que é. Mas o que, que vai acontecer se um dia eu não tiver mais a Paula comigo? Se a Paula, digamos, está de férias, se a Paula resolve ir para uma outra empresa, para uma outra organização, como é que fica? Aí eu fico perdido. Então, eu preciso entender que as pessoas são extremamente importantes dentro da minha organização e fazem toda a diferença. Mas eu não posso ficar refém de ter o conhecimento restrito ao que está na cabeça de cada um de nós. Eu preciso ter esse conhecimento explícito, registrado e documentado e no domínio da minha organização, para que isso seja visto dentro da nossa empresa, da nossa organização, seja ela uma pequena empresa, uma empresa média, uma grande organização, como algo que vai nos ajudar a trabalhar aspectos que vão melhorar a qualidade do que nós fazemos, que vão ajudar a reduzir ali aspectos de riscos de segurança, de eventuais atrasos e falhas naquilo que nós fazemos. Tá? Então, padronização, gente, é algo extremamente importante no nosso dia a dia. Tudo bem quanto a isso? Até aqui tranquilos em relação a esse primeiro recado? Bem tranquilo. Muito bem, aproveitar, né, que chegaram agora mais recentemente, então, a própria Paula. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso encontro, nosso último encontro desse módulo, né? Muito bem. Paula e Paulo, deixa eu aproveitar vocês dois, né? Eu sei que a Paula trabalha numa organização que eu conheço muito bem como membro dessa organização, né? E sei que o Paulo trabalha numa indústria. Qual é o nível de padronização das atividades, dos processos, de tudo aquilo que vocês fazem aí na PIB, Paula? É tudo bem documentadinho, bem Tá, descrito. eu vou pedir só para se deixa no teu mudo. Será que você consegue? Tá dando microfonia. Então, a gente tem procedimentos aqui, né? Eu trabalho no RH, a Diva é minha gerente, né? E a gente trabalha juntas. Então, nós temos procedimentos em algumas áreas, e para padronizar mesmo, essa é a ideia, né? Mas está tudo bem descrito? Por exemplo, trabalha no RH, certo? Uhum. Então, o RH tem uma série de processos, não tem? Sim. Tem, por exemplo, os processos desde recrutamento e seleção, de contratação, de treinamento, folha de pagamento, Perfeito. gestão de férias, de ponto, né? Uhum. Processos ali de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento de pessoas, de feedback, Uhum. de carreira, né? De desligamento, enfim, Sim. tem um monte de processo, não tem? Uhum. Tudo isso está bem descrito, bem procedimentado, bem padronizado? Olha, se for, assim, a gente tenta descrever todos os processos, né? Eu acho que talvez na íntegra, detalhezinhos por detalhezinhos, talvez não nesse, como que fala, né? Tão detalhado dessa forma, né? Mas nós temos procedimentos principalmente para dar norte, no recrutamento e seleção, mudança de salário ou de função, né? Admissão, demissão, que aí eu acho que esses processos que são mais legais, assim, eles estão bem detalhados, até porque tem regra, né? E tem que cumprir
algumas normativas da própria CLT. Algumas coisas são relacionadas a desenvolvimento, eles acabam, talvez eles não estejam tão detalhados. Até da forma com que você está falando, talvez seria interessante até a gente repensar isso. Mas nós temos, né? Acho que de todos os subsistemas aí de RH, a ideia, acho que nós temos em torno, acho que de quase uns 8 ou 9 procedimentos que englobam essas áreas aí. Legal. Então, ou seja, tem bastante coisa, né? Sim. Mas também tem aquelas situações em que vocês vão olhar e vão falar assim, olha, para isso aqui, como diz o outro, vareia. Vareia. E aí, para isso aqui não tem padrão. Isso mesmo. Tem algumas coisas, não digo que não, porque tem. E tem. E isso chega a ser um crime? Sim, é um crime. Às vezes é. Não, isso mostra, né, Paula, que, puxa, olha, é difícil a gente achar uma organização que tem um nível de padronização muito elevado, né? O mais comum é a gente encontrar realmente, olha, tem alguns processos, alguns procedimentos, algumas tarefas com as quais a gente tem um cuidado um pouco maior e outros que estão um pouco mais soltos, né? E, às vezes, algumas organizações já são mais, talvez, rigorosas nesse sentido. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Paulo. Paulo, está podendo falar? Sim, você está me ouvindo? Muito bem, ótimo. Paulo trabalha numa indústria, uma indústria multinacional, que produz embalagens que, em geral, são utilizadas como insumo na indústria de alimentos. Certo, Paulo? Correto. Muito bem. Como é que nós estamos em termos de padronização lá? A gente está engatinhando. Olha só. Não era de se esperar que a gente ouvisse, não. Lá está tudo perfeito. Não, porque se eu falar que está perfeito, eu vou ser mentiroso. Na verdade, assim, a empresa que eu trabalho, a Sonoco agora, né? Ela era uma empresa familiar. Então, assim, era 3 donos, tal, amigos, e a gente não tinha processo, era tudo feito, vamos dizer assim, vulgarmente dizendo, era tudo feito nas coxas, né? Então, quando a Sonoco nos comprou, vamos dizer assim, ela veio com a SPS, né? Que é o projeto deles lá, e foi implantando aos poucos, né? Na Grafo. E isso, tanto que o Ludwig, ele é coordenador desse programa, né? Do SPS. E assim, aos poucos, o pessoal tá começando a entender, né, o que é padronização, o que serve, para que serve um método, né, de processo. Isso hoje está entrando na cabeça da gente hoje, né? E ferramentas de qualidade também, cara, a gente não tinha conhecimento de nada disso. Eu, principalmente, né? Ouvia falar, mas estou pegando um conhecimento agora. Inclusive, a parte de padronização de processos, a gente começou esse ano. Então, assim, tanto que eu tô fazendo isso nos equipamentos que eu cuido, né? A gente tá fazendo um mapeamento do que um turno faz, a diferença para o outro e o terceiro, primeiro, segundo e terceiro, para ver se a gente consegue criar um método que seja melhor para os 3 turnos trabalharem e conseguir ter a mesma produtividade, né? E em relação a processos também, a gente também, todo produto novo que entra no equipamento, agora a gente está implantando uma equipe de engenharia de processos, né? Aí a pessoa vai lá com a folha de processo, a gente começa a mapear tudo certinho e tal. Vamos fazer nessa velocidade, esse tensionamento, essa pressão, essa viscosidade de tinta. Digamos assim que a gente está nesse nível hoje. Veja só uma coisa que você comentou, né, Paulo? Poxa, quando a gente tem diferentes turnos, né? Às vezes o que vai acontecer? Cada turno trabalha de um jeito, fazendo a mesma coisa, né? Isso. Então, em tese, faz a mesma coisa. Só que muda o turno, muda ali o supervisor, muda a equipe, e aí, para fazer o mesmo processo ou o mesmo produto, a gente trabalha de uma forma diferente, né? Aí você percebe que, olha, está faltando o padrão, ou está faltando a uniformidade,
né? E quando falta essa padronização, ou quando a padronização ainda está num nível muito incipiente, você vai percebendo que algumas falhas, alguns erros, algumas ineficiências, elas vão surgindo pela pura e simples falta dessa uniformidade. Não acontece isso? Sim, acontece. Né? Inclusive, o que foi falado, acho que na aula passada ou na retrasada, aquele exemplo que você deu, fulano faz de um jeito de manhã, à tarde, Beltrano faz daquele jeito que ele acha que é melhor, e à noite o outro faz do jeito que ele acha que é melhor. Então, tipo, a gente quer quebrar isso, né? Só que é difícil, é uma barreira, assim, que as pessoas elas têm que estar dispostas a mudar, senão a gente sempre vai ter aquele muro, né? Exato. Eu era assim, pra falar a verdade, eu era assim quando eu estava na operação. É normal, Paulo, normal, natural, eu diria, né? E assim, não pode ser o jeito do fulano, o jeito do ciclano e o jeito do beltrano, né? É o jeito da empresa. E todo mundo tem trabalhado daquele jeito, né? Mas isso representa para muitos, uma grande ruptura em termos de modo de trabalho, de cultura, uma grande quebra de paradigma também, né? Porque muitas vezes os padrões eles acabam sendo vistos só como papelada, né? Olha, tem lá uns papéis ali, tem uns manuais, etc., lá que o pessoal ali elabora e tal, que é para dizer que tem, mas na prática não, a gente nem olha para aquilo, né? Poxa, aí perde totalmente sentido. A padronização, ela não pode ser só um papel na parede, num quadro ou num manual, porque aí não vai estar me ajudando a trabalhar essa questão da uniformidade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas questões importantes a gente cuidar em relação à padronização.